Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, uma pergunta que já surgiu aqui nos comentários aos vídeos do canal algumas vezes é qual o método que eu uso para fazer as minhas resenhas, qual o método que eu uso para resenhar os quadrinhos. Bom, eu já tenho um tempo que eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas explicar isso não é tão fácil, porque tem muita coisa mesmo, talvez a maioria das coisas, né, desse meu método, que eu não tenho explicitamente formulada, de verdade, assim, né? Mas, assim, eu achei que mesmo tendo essa dimensão, vou chamar de inconsciente, valeria a pena dividir com o pessoal alguns pontos do que eu acredito ser o meu método, pelo menos pontos dos quais eu tenho consciência e que eu procuro seguir. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira, eu vou falar de aspectos mais práticos e na segunda de princípios norteadores que, é claro, afetam esses aspectos práticos. Vamos então para a primeira parte. Bom, ponto 1, né? Primeira assim, decisão prática, né? Para fazer a resenha, eu leio o quadrinho inteiro e com atenção. Para fazer a resenha, eu leio o quadrinho inteiro e com atenção. Eu sei que isso parece óbvio, né? E talvez até seja óbvio mesmo, mas eu reparo o seguinte, e depois que eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, isso ficou até mais claro para mim. O contexto da internet ele acaba vendo muito de hype, então a produção dos vídeos tem que ser rápida. Às vezes você lançou um vídeo sobre um quadrinho que acabou de sair agora, e você lançou ele hoje, ele tem um número de views. Se você lançar daqui a 2 semanas, ele vai ter, sei lá, 1/5 dos views que ele teve hoje. Isso é um fato. E isso gera a tentação, por exemplo, de ler apressadamente, ou então de não ler e focar a resenha em outros aspectos, sei lá, a lombada, ou, sei lá, o suporte material do quadrinho. E, bom, eu tomei a decisão de, sei lá, é claro que eu quero que responder de maneira mais rápida, que o pessoal que tenha mais views meus vídeos, mas eu vou ler e vou ler com atenção, né? Eu vou ler e vou ler com atenção. Isso eu acho que é fundamental para uma boa resenha. Pelo menos uma boa resenha nos moldes que eu tento fazer. É claro que eu sou um leitor muito voraz, então às vezes eu leio muito rápido. Isso tem suas vantagens e isso tem suas desvantagens. Eu deixo de prestar atenção em alguma coisa, mas isso não é porque eu, sei lá, eu tenho que gravar o vídeo logo, é porque meu perfil como leitor, que inclusive eu estou buscando melhorar, ler de maneira mais tranquila as coisas. Então a primeira coisa é isso, ler e ler com atenção. O segundo, né, é o seguinte, após ler com atenção, eu escrevo um roteiro o mais detalhado possível. A galera vê, né, esses meus roteiros, se vocês forem ver, tem vários erros de português, porque, é claro, né, eu faço outras coisas na minha vida, então eu tenho que fazer, eu não tenho todo o tempo hábil do mundo, então eu faço o mais rápido possível, quase psicografia, né? Então assim, tem sempre os roteiros, tem vários erros. Aí quando eu vou ler o roteiro, eu falo, cara, como é que eu tive esse erro de português aqui, como é que às vezes eu comi uma palavra, comi letra, mas eu sempre faço esses roteiros o mais detalhados possíveis, para todos os vídeos. E por que eu faço isso? Não apenas porque é útil no sentido de que me dá o que pensar. Perdão, me lembra o que eu escrevi. Porque às vezes eu vou gravar o vídeo uma semana depois de que eu fiz a resenha. Já aconteceu até mais, 15 dias depois. Então, pelo menos eu vou memorizar. Mas não é só por isso não. Eu escrevo porque escrever é uma forma de pensar. Na verdade, se eu sento aqui e começo a pensar sobre o quadrinho, é uma coisa. Se eu começo a escrever, eu dou método ao meu pensamento. Várias ideias que eu tenho no comentário a um quadrinho, elas só vêm à minha cabeça quando eu estou escrevendo. Sério mesmo, porque escrever é uma forma de pensar. Por isso que o meu orientador de doutorado ele tinha muita razão, né? Muita razão mesmo. A escrita, por mais que essa daqui eu faça correndo, ela tem um ritmo próprio. E esse ritmo ele faz com que eu contemple mais aquilo que foi lido, entende? Então assim, primeiro eu leio e depois escrevo. E o ideal seria escrever a resenha logo após ler o quadrinho, porque está fresco na memória, né? Ainda mais a memória como a minha, a memória péssima como a minha. Mas raramente eu faço isso, raramente eu consigo escrever logo depois que eu li. Ou porque não foi possível, não tive tempo, ou porque, sendo bem sinceros, eu não estou com muita paciência de escrever
na hora, né? Ler quadrinhos não é meu, ler e resenhar quadrinhos não é meu trabalho. Ficaria muito feliz se fosse, mas não é, algo que eu faço no tempo livre. E às vezes eu quero fazer outra coisa, quero ler uma outra história, quero curtir uma história, então eu acabo fazendo depois. É comum eu fazer 3 ou 4 roteiros de uma vez só, sentar e fazer 3 ou 4 roteiros para maximizar o uso do tempo, né? Para melhorar o uso do tempo. Bom, 3. Eu tento não ler outras resenhas antes de fazer a minha. E isso não é porque eu não tenho problema com outras resenhas, ao contrário, eu gosto de ler resenhas, mas é porque eu quero deixar a obra falar por si. E ter um olhar mais virgem sobre ela. É claro que isso nem sempre é possível, porque eu sou leitor de quadrinhos como qualquer outro, né? E eu leio notícias sobre a coisa, eu participo de grupo do Facebook, então claro que nem sempre é possível, mas dentro da medida possível eu tento me resguardar disso. Eu também não sou aquela coisa, caraca, não vou aparecer, eu estrago, não é isso. Isso é uma coisa que eu lido de maneira natural, né? Bom, não vou ler nada sistemático sobre isso antes de produzir o vídeo, né? Bom, essa foi a parte dos aspectos práticos. Vamos agora para os princípios que eu sigo, que são coisas norteadoras, né? Esses aqui são aspectos, assim, talvez eu vou chamar de menores, não é isso, mas assim, é um método mais palpável. Isso aqui são princípios que estruturam minha maneira de pensar. Vamos lá. O primeiro deles é o que eu chamo de caridade hermenêutica. Caridade hermenêutica é uma caridade na interpretação. O que significa isso? Que eu não leio uma história para falar mal dela. Bom, significa que eu vou gostar de tudo? Não. A caridade hermenêutica significa que eu vou buscar me colocar diante de uma história, buscando na história aquilo que ela pretende oferecer. Deixa eu melhorar isso, minha fala foi meio confusa. Ao ler uma história, eu busco aquilo que a história quer me oferecer e a julgo a partir disso, né? Eu não busco julgar uma história pelo que eu gostaria que ela me oferecesse, mas pelo que o autor ou os autores buscaram realmente fazer nela. E a partir daí a gente vai julgando a execução, os tropeços, e às vezes o que o autor buscou fazer não ficou bom mesmo. Mas assim, eu busco julgar dentro dos méritos da própria história. E eu realmente acredito que o olhar de início deva ser um olhar positivo. Por exemplo, digamos que eu vá julgar, vou ler e resenhar uma história do Deadpool. Galera, uma história do Deadpool do Joe Kelly, que é besterol, não sei o que. Gente, eu não posso buscar nela um chabutê. Não posso. Isso significa que só vou elogiar a história? Não, não significa isso. Significa que eu tenho que ler buscando uma certa comédia. E é claro, aquilo pode não bater, inclusive, com o meu gosto. E aí eu explicito isso, que não bate. Já fiz isso algumas vezes, esse tipo de humor não bate com o meu gosto. Eu falei isso aqui no canal, né? Nesse sentido, né, o que eu busco, né? Porque claro que uma história, ela ressoa de maneira diferente nos diversos leitores. Nós temos horizontes de expectativas que são distintos. Nós temos formações distintas, valores distintos. As histórias ressoam diferentes. Então, qual é o meu esforço aqui? É buscar mostrar os elementos objetivos da obra que me afetaram subjetivamente. É isso, né? E nisso mostrar o que eu julguei positivo e negativo. E ao fazer isso, mostrar o que de objetivo me afetou subjetivamente, eu acredito que eu estou prestando um serviço, né? No sentido de pessoas que têm pensamentos diferentes dos meus, pode dizer, cara, isso que ele gostou não é algo que eu gosto, entende? É esse o meu esforço partindo da caridade hermenêutica. O segundo princípio, já disse aqui, já deixei até um pouco claro, mas é foco na história. Gente, eu creio que todos que vêm no canal reparam que eu falo um pouco do suporte material, do papel, e eu não falo isso porque eu não acho isso importante, não, mas porque eu quero dar foco na história contada. Nisso eu me limito dizendo às vezes, a edição tá muito bonita, tá muito bem feita, ou então, cara, isso aqui não ficou legal, mas assim, o foco que eu quero dar é a história, né? Eu quero olhar para
trama desenvolvida, né? E nesse sentido, a minha análise ela deve muito à crítica literária. Eu penso no enredo, penso no desenvolvimento dos personagens. E aqui eu apresento um limite como quem resenha quadrinhos, que é o seguinte, né? Eu falo pouco dos desenhos. E eu entendo que os quadrinhos, eles são desenho mais palavras, é claro, né? Não é só o enredo, tem toda a narrativa dos desenhos. Eu falo, por dever à crítica literária, eu falo pouco dos desenhos. Eu estou buscando aprender um pouco mais sobre isso, isso é um limite, que é um limite que eu quero superar. Estou buscando aprender um pouco mais sobre isso para falar cada vez mais, né? Para poder fazer uma coisa mais orgânica. Aos poucos eu acho que eu vou conseguindo, né? Mas o suporte quer dizer, o foco na história faz também com que eu fale menos de coisas como preço, o mercado. Eu falo menos disso. E não, de novo, não é porque eu não acho isso importante, não. É porque às vezes eu também tenho medo de ser leviano, né? De falar de coisas que eu não entendo e tá falando bobagem. Então, mas é isso, né? Então o foco é na história. E outro princípio é estabelecimento de diálogos. Então, vamos lá. Então, primeiro, caridade hermenêutica. Segundo, foco na história. Terceiro, estabelecimento de diálogos. O que é isso, né? A partir da própria história, eu busco estabelecer diálogos, seja com temas que a história traz, seja temas da história, temas existenciais, seja com questões de narrativa, com outras histórias. Aqui, né, eu tenho um esforço de manter a história em vista, porque senão eu pego a história, pego o X-Men, e aí pego o tema do preconceito racial, e aí começo a falar só de preconceito racial, que é um tema extremamente relevante, e deixo de falar da história. Repare, aí eu viro um vídeo sobre preconceito racial, que a história dos X-Men é um exemplo. Qual é a minha ideia? É partir da história e trazer os elementos da história que falam sobre preconceito racial e aí estabelecer um diálogo. Repare, né, com as críticas feitas, o que a história critica, mas a história é sempre a minha âncora, é sempre onde eu estou. Bom, e assim, esses dias, né, eu vi um grupo de WhatsApp, um rapaz falar sobre as minhas resenhas o seguinte, ele falou, eu gosto do Alessandro porque parece que ele tira assunto de tudo. É porque realmente isso, eu fiquei bem feliz porque eu converso com as histórias que eu tô lendo, né, e o que eu faço aqui nos vídeos é explicitar um pouco desse diálogo. Vamos lá, talvez o último princípio, né, que pode parecer meio bobo, mas para mim ele é bem importante. Nas minhas resenhas, eu não só, faço análise técnica, mas eu divido uma paixão. Eu falo de algo que eu acho que é valioso. Eu realmente valorizo as histórias em quadrinhos, né? E eu falo sobre algo que eu gosto muito, com pessoas que minimamente estão interessadas por isso. Eu acho isso muito bacana, de verdade, minha gente. É claro, eu penso nessas horas assim, né? Que eu desejo que o canal cresça. É óbvio que eu desejo, se possível, ganhar alguma coisa com isso aqui. E aí algumas pessoas já me deram uns conselhos de mudar as estratégias. Alguns conselhos que eu recebo são muito bons, são coisas técnicas que realmente não faziam, coisas de som, coisas do YouTube. Mas tem coisas sobre o conteúdo do canal que eu tenho reticência e eu acabo não apostando tanto. Por que que eu não aposto tanto? Porque eu penso que tem coisas que eu não faria com paixão, entende? Que eu não dividiria uma paixão. E aí eu penso que se eu deixar isso, se eu fizer um vídeo que eu não estou dividindo uma paixão, algo vai se perder no canal e você vai perceber. Eu penso bem isso, sabe? É claro, às vezes eu faço vídeo sobre coisas mais comezinhas, né? Sobre os lançamentos do mês, mas eu também estou me importando com isso. Então, a minha ideia é dividir uma paixão nas minhas resenhas. Então, assim, eu sempre escuto com muita atenção os conselhos que o pessoal dá. E, por exemplo, o André, do canal O Motivo, que é um canal sobre Magic, é alguém que me ajuda muito aqui com conselhos no canal. Pô, de verdade, ele dá sugestões de pauta de vez em quando, que eu acho muito bacana. E várias outras pessoas aqui nos comentários também. Mas, assim, eu tento sempre, né, a partir dos conselhos, pensar nessa minha relação com a minha paixão. Eu já ouvi um colega que tem até um canal enorme no YouTube falando algumas coisas, eu falo, cara, mas se eu fizesse isso eu não ia curtir tanto, e eu acredito que você que me acompanha vai perceber. Eu vi uma definição sobre minhas resenhas, foi alguém que colocou aqui nos comentários do canal, não consegui encontrar quem foi, ele falou que é uma paixão controlada.
pô, cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas esse é realmente meu horizonte e é legal que alguém olhe dessa maneira. Eu divido algo que me toca, que me faz pensar, que me faz experimentar alguns sentimentos, enfim, eu falo sobre arte. Eu falo sobre arte. E eu acredito que quando nós falamos sobre algo assim, quando nós falamos sobre arte, uma postura que deve existir no resenhista ou até no crítico, que é alguém que está acima de quem faz resenhas, como eu faço, né, é uma humildade frente à arte que ele comenta, né? Na verdade, eu penso que os quadrinhos dos quais eu falo são maiores que as resenhas que eu faço. Inclusive, eu já disse aqui várias vezes, né? Ler o quadrinho é mais importante do que isso. É uma postura de humildade frente àquilo que eu faço, né? Bom, minha gente, mas é isso que eu tinha para dizer, assim, né? Espero que esse vídeo tenha sido legal, um pouco diferente do que eu costumo fazer, mas resolvi dividir um pouco esse meu método, né? Bom, é isso, dá teu joinha, curte, se achar que é útil para outra pessoa, compartilha. Não esquece também do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Sei que nesse contexto agora de coronavírus a galera reduziu as compras. Por isso, caso você vai fazer uma compra, você lembrando desse link ser até mais importante para o canal por agora. Bom, é isso, paro então, um abração e até o próximo vídeo.